Hoje nós vamos falar sobre algo que está revolucionando o Brasil e o mundo, que são os energéticos. E muitas vezes, quem aqui já precisou de energético para se manter ativo durante o dia? Quem já fez isso? Eu acho que uma grande maioria das pessoas já fizeram isso, né? Realmente, isso ocorre sempre, né? E por que que isso ocorre? Porque nós precisamos de energia. O nosso corpo precisa de energia. E até para dormir nós precisamos de energia. Olha que legal isso. Então, todos nós sempre estamos precisando de energia. Mas o que acontece conosco, que às vezes acordamos de manhã e já ficamos assim, nossa, não tenho energia para nada, preciso de energia. Conhece pessoas assim? Isso já aconteceu comigo, né? E acontece também com vocês, às vezes, tá uma tardezinha assim, você vê que, puxa vida, não estou com energia hoje suficiente para fazer aquilo que eu tenho que fazer. E isso é algo que realmente nós precisamos estar muito atentos, né? E estar atentos a tudo isso é nutrir o nosso corpo da melhor forma, né? E hoje no mercado que nós vivemos, o que acontece? Está cheio de energéticos, né? Mas esses energéticos, o que eles fazem para o nosso corpo, né? Quais são os benefícios e quais são os malefícios que esses energéticos que estão aqui no mercado fazem para o nosso corpo, né? E aí você vai no Google, você vai encontrar várias coisas de benefícios e de malefícios. Mas hoje eu quero falar com vocês de algo muito especial, algo que está chegando no Brasil, é uma grande novidade para o Brasil, é algo que realmente vai transformar a vida de milhões de brasileiros e vai dar qualidade de vida e energia natural para o corpo de milhares de brasileiros. Eu quero falar hoje sobre o Energy Go Stick. O Energy Go Stick é um energético natural formulado para te ajudar, te dar vitalidade durante todo o dia, através de um reforço natural de energia. Ele é rico em ingredientes energéticos, nutrientes fortificadores, inclui o revolucionário Transfer Factor e também promove a energia e o rendimento, ajuda a melhorar a memória e o estado e alerta, respalda ainda mais a função saudável do sistema imunológico. Tudo isso e muito mais. Hoje você vai ver que esse energético, ele é tudo isso e muito mais. Ele é fantástico, fantástico. É algo incrível. E detalhe, ele é um alimento nutricional molecular ainda. É fantástico isso, né? Gente, e esse energético ele é composto por aminoácidos, nutrientes, extratos de ginseng, extratos de ervas e fatores de transferência. E olha que incrível que eu vou falar para vocês hoje. Os aminoácidos, você sabia que os aminoácidos é algo que está no nosso corpo e que a gente precisa desses aminoácidos para que nós possamos ter todo o nosso metabolismo feito no nosso corpo. E geralmente nós produzimos mais ou menos 12 aminoácidos, dos 20 aminoácidos existentes na natureza. E vocês sabiam que o Energy, ele contém todos os aminoácidos que nós necessitamos para o nosso metabolismo no dia a dia e de forma natural, realmente é algo maravilhoso que tem o Energy. E além disso, o que esses aminoácidos fazem, gente? Além de ajudar no metabolismo que nós temos, né, ele vai fazer com que tudo no nosso organismo ocorra da melhor forma, seja a parte mental, física, estrutural. Os aminoácidos estão ali para nos ajudar. Olha que maravilha. E agora eu vou falar para vocês sobre os ginséns. Os ginséns, eles estão dentro do Energy, porque a empresa, ela procurou na natureza o que existe na natureza para gerar energia para as nossas células. Olha que maravilhoso. Fantástico isso, né? E o ginseng, eles são indicados para diminuir o estresse. Você conhece pessoas estressadas hoje? Nossa, eu conheço milhares de pessoas estressadas. O cansaço melhora a qualidade de vida e proporciona o quê? A longevidade. Tudo isso, o ginseng, ele ajuda no nosso organismo. E olha o que mais o ginseng ajuda. E a empresa, essa companhia, ela não colocou só um ginseng, ela colocou o ginseng coreano, o chinês, o siberiano e o americano. Olha que fantástico. E os ginséns, olha o que ele ajuda de benefício para o nosso corpo. Ajuda naquelas pessoas que estão cansadas, né? Pessoas estudantes que fazem faculdade, que precisam de concentração,
ou aquela pessoa que tem no seu trabalho que necessita de uma concentração melhor, ajuda no sistema digestivo, no sistema cardiovascular, sistema nervoso, sistema imunológico. Olha que fantástico, né? Regula a sua pressão arterial, reduz a inflamação, trata a insônia provocada por ansiedade prolongada. Lembra que eu falei que até para dormir você precisa de energia? Sintomas de menopausa, enxaquecas e diabetes, né? Então, o ginseng, ele traz esse benefício para o nosso corpo. E esses ginsengs estão aonde? Dentro deste energy maravilhoso, né? E olha aqui, vamos ver em mais detalhes, por exemplo, o ginseng coreano. O ginseng coreano, para vocês terem uma ideia, ele ajuda no sistema nervoso, revitalizante físico e psíquico, tônico pulmonar, arteriosclerose, cardíaco, estimulante de apetite. Olha que maravilha, regula a pressão arterial, reduz a taxa do colesterol, ele é altamente cicatrizante, né? Além de ser afrodisíaco, que coisa boa, né? E é indicado para os estados de depressão e estresse, né? Então, aquelas pessoas que vivem em estados de depressão e estresse, olha aí, o energia é uma opção, porque ele tem um ginseng, né? E é maravilhoso isso. Também tem um ginseng siberiano que fortalece o sistema nervoso central nosso e aumenta a nossa imunidade. Olha que maravilha, né? E o ginseng americano, gente, ele é maravilhoso porque ele ajuda a desenvolver a tua memória, fortalece o teu sistema nervoso, evita Alzheimer e Parkinson. Ele é neuroprotetor, olha que fantástico, é antioxidante. Tudo isso é o ginseng americano. Isso está dentro do Energy, nesse produto fantástico que nós temos, né? E além disso, ajuda no tratamento de depressão e diabetes. Fantástico, né? E a outra coisa, olha que um estudo aqui que o hospital lá em São Paulo fez, o ginseng vermelho para o estudo contra tumores. Olha só, né? Isso foi o HCOR, lá em São Paulo, fez esse estudo. Fantástico. E uma outra combinação de ervas que ocorre é o quê? Essa mistura fantástica de energética de ervas que combinam e produzem uma dosagem terapêutica de cafeína natural, vitaminas e sais minerais, formando a composição com diversas propriedades benéficas ao ser humano. Olha só, nós temos os ginsengs, né? E agora nós temos as ervas. E vamos ver. E o erva mate, ele é diurético. Ó. Então, aquelas pessoas que têm retenção líquida, imagine você tomando o Energy. Ele vai ajudar na sua retenção líquida, né? E, além disso, ele estimula as atividades físicas e mentais, antioxidante, tem todas as vitaminas A, B1, B2, C e E. Olha que fantástico, né? Combate o colesterol e ajuda no emagrecimento. Olha aí. E ajuda no ATP dos músculos. Aquela pessoa que faz academia, que precisa fazer um esforço. Olha que interessante. O nosso Energy, ele atua no ATP do músculo do atleta, fazendo com que esse atleta tenha mais energia quando ele necessita, né? E o erva mate está aí ajudando, né? Tem o chá verde, que também é antioxidante, além de ser antioxidante, reduz o colesterol, né? E melhora o humor, olha que maravilha, né? E temos o guaraná, que todos nós já conhecemos, além de ser afrodisíaco, é analgésico, é antibacteriano, e indica em casos de estresse físico, cansaço físico, mental, impotência sexual e melhora o raciocínio. Tudo isso, gente, está dentro do nosso Energy. Então, nós temos uma bebida natural energética que traz esses enormes benefícios para a nossa saúde, né? E olha que interessante, tem a maca peruana. E a maca peruana, ela é considerada um fitoterápico. Apresenta inúmeras indicações, como exemplo energético, restaurador físico, psicológico, melhora a memória, a concentração, fortalece o sistema imunológico, reduz o ciclo menstrual, aumenta a fertilidade, reduz os sintomas de TPM, de menopausa, aumenta a espermatogênio e potência sexual. A maca é uma planta adaptogênica, ou seja, restaura o equilíbrio e homeostase do corpo. Caso de desnutrição, decalcificação, depressão e osteoporose também podem ser tratados com a maca. Olha que planta incrível. Ela sabe onde ela tem? É encontrada apenas lá no Peru, naquela região altíssima, de mais de 3.000 metros de altura. Gente, nós temos um energético, ele é adaptogênico. O que é isso? Ele tem a capacidade de gerar energia quando o seu corpo precisa. Você não vai ficar elétrico. Não, quando você tiver energia, você vai ter energia. Por quê? Por causa da maca e da radiola rosa. A radiola rosa é uma planta encontrada lá na Sibéria. E a radiola rosa,
ela ajuda na fadiga, depressão, anemia, impotência, disposição gastrointestinal, infecções, desordem do sistema nervoso, além de ajudar no estresse interno e externo. E ela está numa região, gente, onde que a temperatura lá é menos 35, menos 45 graus. Então, eles usam essa radiola rosa porque ela dá longevidade às células. E, além disso, ela é adaptogênica, né? Ela te dá energia quando você precisa, né? Realmente é uma planta fantástica. E aonde ela está? Dentro do Energy. Realmente é incrível isso, né? E o mais importante que tem o quê? Os fatores de transferência. E os fatores de transferência aumentam a imunidade do ser humano, fazendo com que ele tenha mais saúde e bem-estar. Incrível, né? Tudo isso dentro de um energético que é super barato, baratíssimo. Você vai tomar uma bebida em qualquer lanchonete, você vai pagar mais caro que o Energy. Isso eu te garanto. Experimente o Energy que você vai ver que resultado vai dar na sua vida diária. E olha que interessante esse estudo aqui sobre mercado de bebidas energéticas no Brasil. Você sabia que hoje no Brasil 1,5 bilhões vai crescendo de rentabilidade só de bebidas energéticas no Brasil? Você sabia que o Energy ele tem 0 de açúcar? Olha aí, tá vendo? Enquanto que as outras bebidas, 25 a 50 gramas de açúcar você vai encontrar nos outros energéticos. Hoje no Brasil, na idade de 18 a 34 anos, consomem mais bebidas energéticas que em qualquer outro lugar do mundo. Olha que interessante. E no Brasil, gente, o consumo de bebidas energéticas cresceu 325%. E hoje no Brasil, 87 milhões de litros por ano só de bebida energética. E o brasileiro, ele adora o café, né? E 95% dos adultos do Brasil consomem cafeína todos os dias, né? Então, hoje nós temos um mercado fantástico, fantástico, fantástico. E olha só essa comparação que eu vou fazer aqui. Olha só, o Energy ele só tem 15 calorias, 0,2 de açúcar, 3 gramas e 85 miligramas de cafeína. Só que a cafeína do Energy, sabe de onde é? É da folha do chá verde. Ali que você vai ter essa cafeína. Então é uma cafeína saudável. Olha que maravilha, né? A Coca-Cola, por exemplo, tem 240 calorias, 65 gramas de açúcar, 65 carboidrato e 58 miligramas de cafeína. O cafezinho, né, que a gente toma, 150 miligramas, 65 calorias, 220 gramas de açúcar, 16 gramas de carboidrato e entre 95 e 200 miligramas de cafeína. O Red Bull, olha só para você dar uma olhada. Então, realmente, nós temos uma bebida natural, saudável, e ainda bate em todos eles, né? Fantástico isso, né? Olha só o que é composto ele. Os ginséns prolongam o nível de energia, incrível, né? As ervas estimulam os níveis de energia, e os aminoácidos aumentam o nível de energia. E os nutrientes respaldam a produção de energia e seu uso nas células. Então, realmente é uma bebida fantástica, algo incrível que essa empresa chamada For Life está oferecendo para todos nós, um nutriente que você pode se alimentar dele diariamente, ter energia, vitalidade, disposição para fazer aquilo que você necessita fazer. Realmente é algo incrível. E eu convido você a estar utilizando esse nutriente chamado Energy Glow Stick. Um abraço a todos vocês. Eu creio que seria isso hoje a nossa palestra.